Jesus. Fiquem à vontade. Pastor Maurício. Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia. Jonas. Amém, meus irmãos, paz do Senhor, ótimo dia. Livro de Colossenses, capítulo 2. E a chuva atrasou alguns dos que vão batizar. Então vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor enquanto eles chegam. Essa manhã é uma manhã de festa. Se tem um culto que a igreja deve ser participativa, é o culto de batismo. O batismo significa o crescimento da igreja. A recepção de novos membros, a igreja também cresce, mas o batismo de novos membros significa que a semente está crescendo, que a palavra do Senhor está chegando e está tocando em corações. E esse culto deve ser um culto valorizado por todos, pela casa do Senhor. Nosso primeiro batismo nós fizemos na praia e não teve tanta gente da igreja, mas tiveram várias pessoas que estavam na praia, que se achegaram a nós, que queriam saber o que estava acontecendo. E o que eles estavam vendo, na verdade, era um novo nascimento. Era a promessa do Senhor sendo cumprida nas vidas. Nós tomamos a decisão de fazer o batismo na casa do Senhor esse mês. Por algumas razões. Primeiro, que nós temos um número muito grande para ser batizados. Nós vamos estar batizando 12 hoje, para a glória do Senhor Jesus. E é o Senhor que faz isso. Segundo motivo, hoje é o primeiro culto do mês de missões. E o que nós estamos fazendo aqui na América é missões. Eu me lembrei alguns dias atrás, que há anos atrás, estou falando que pelo menos uns 30 anos atrás, na nossa igreja teve um culto de missões. Era muito normal a manhã missionária se trazer um lençol na frente da igreja. E esse lençol as pessoas depositavam as suas ofertas e diziam: olha, isso vai para o campo missionário. Mas era um daqueles cultos que não tinha um centavo no bolso. E com muita vergonha eu fui e eu me coloquei do lado do lençol. Eu pedi para Deus usar a minha vida e agir na minha vida. O pastor que estava pregando era o pastor Eduardo Silva, um pastor da Bolívia. Ele tinha pregado em espanhol. Mas a hora que ele veio orar por mim, algo interessante aconteceu. Porque esse homem começou a orar em inglês e ele não falava inglês. Mas o Espírito do Senhor, ele fala todas as línguas. Ele mandou chamar os meus pais. E quando meus pais vieram, ele falou: olha, Deus vai usar esse rapaz em outra nação. E com o tempo ele vai se lembrar disso. Hoje eu estou me lembrando, porque o Senhor é grande e Ele faz as coisas no seu tempo. E eu quero agradecer ao Senhor. A verdade é que o trabalho que está acontecendo não sou só eu, somos nós, é a igreja do Senhor. Nós estamos crescendo e a glória deve ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós devemos celebrar ao Senhor. Esse culto deve ser o culto das nossas vidas. Essa manhã deve ser um culto que o céu vai ser abalado, dizendo assim: olha, aquele povo de Tampa se reuniu para dar glória a Deus, para dar aleluia. Então vamos festejar na presença do Senhor. Colossenses no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. O versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho tanta idade quanto o pastor Marcos. Então é mais fácil de lembrar das coisas.
Mas essa semana eu estava orando especificamente pelo batismo. E eu me lembro de batismos que eu participei. Ontem eu fiquei feliz de escutar a irmã Marilene falando que enquanto as pessoas eram batizadas, elas eram revestidas pelo poder do alto, eram cheias do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor está aqui. Ele pode distribuir dons essa manhã, Ele pode batizar com o Espírito Santo nessa manhã. Ele é o mesmo. Mas eu estava pensando nesse texto essa semana e estava lembrando da minha infância. O salário ainda era a cada 30 dias. Então se tornava muito comum quando o dinheiro começava a acabar. Sempre tinha uma mercearia que era no bairro, e a nossa ficava na rua, na subida da nossa rua. Era a mercearia do Fausto. E era uma mercearia junto com um bar. As paredes eram de madeira. Então todas as pessoas que ficavam devendo alguma coisa, o Fausto tinha um prego na parede. E daí você devia, então ia ser o nome pendurado nesse prego. E ficava por alguns dias até que você pagasse a dívida. E o Fausto era um polonês, daqueles bem amantes do álcool. E parece que ele fazia por questão que quando os crentes ficavam devendo, ele fazia questão de colocar os nomes bem na frente. Então qualquer um que entrasse no boteco via o nome do crente que estava devendo. Mas como era maravilhoso, meus irmãos, quando chegava o final do mês e que chegava dinheiro no bolso. Porque o crente podia chegar no Fausto e resgatar o seu nome, pagar o preço e falar assim: olha, meu nome já não está mais no prego. A minha dívida foi tirada, olha, a minha dívida foi lançada fora. Eu ficava feliz nos dias 30, porque era o dia que meu pai vinha para casa com uma sacolinha na mão. Todo dia 30, a capanga embaixo do braço, que era normal para os homens naquela época. E uma sacolinha com frango assado, que era a janta que a gente ia ter. Um pedacinho de queijo que a gente dividia com toda a família. Então o dia 30 para nós era isso, mas para mim significava mais, porque eu corria no ponto de ônibus para descer com o pai para casa. E a primeira coisa que meu pai fazia era parar no Fausto e resgatar o seu nome daquele prego. E então ele saía com um sorriso nos lábios dizendo assim: eu já não devo mais nada. Aleluia. Batismo, meus irmãos, é justamente isso. Nós com os nossos pecados estávamos sendo expostos pelo inimigo, mas o nosso Pai dos céus veio e pagou a dívida. O nosso Pai resgatou o nosso nome. Nós não estamos mais no prego, mas nós somos colocados na cruz do Calvário. E isso foi feito publicamente, para que todos saibam nos céus e na terra que nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não temos mais dívida. Começa uma nova história no Senhor Jesus Cristo. Essa manhã é uma manhã para nós celebrarmos, porque o Senhor está tirando o nome de muitos do prego, dizendo: olha, tudo foi pago, o teu pecado foi perdoado. É uma nova história, uma nova vida, tudo se faz novo. É um tempo onde nós devemos celebrar no Senhor Jesus Cristo. O mesmo Pai que paga a dívida daqueles que aceitaram agora, ainda quer pagar a dívida de muitos. Ele pode pagar a dívida de toda a humanidade, porque Ele enviou o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, dizendo assim: olha, o meu sangue é suficiente para salvar a toda a humanidade. Então se você se sente no prego, se você sente que existe uma dívida, o lugar certo para você pagar é nos pés do Senhor Jesus Cristo, e ser regenerado por Ele, coberto pelo seu sangue, exposto na cruz, sabendo que não há mais condenação, mas a vida eterna no Senhor Jesus. Aleluias, vamos louvar ao Senhor com esse cântico, e logo em seguida nós começamos o batismo.